O Zaidan, teve hoje uma reunião, um encontro do presidente Lula com jornalistas. Uma mesa com os jornalistas convidados para bater papo. Foi uma coisa meio informal. Não é a primeira vez que isso acontece. Aliás, eu lembro de uma reunião que teve num dos governos do Lula, não lembro se foi no primeiro ou no segundo, que o Zé Paulo foi. O Zé Paulo esteve lá, né? Foi convidado e o Lula tinha um respeito muito grande, né? Pelo Zé Paulo de Andrade. E sempre fazia referência a ele em inúmeros momentos da vida dele, desde sindicalista e depois como político. E o Zé Paulo sempre foi crítico, né? Sempre se posicionou, né, com relação a tudo que diz respeito à vida pública do atual presidente. E aconteceu naquele governo e agora está acontecendo de novo, de chamar jornalistas para bater papo, para conversar sobre assuntos variados. E, por algum motivo, e não era nem com imagem, era por isso que era num formato de bate-papo. Mas teve algo importante, foi gravado e foi perguntado para a assessoria do presidente se poderia ser divulgado o teor desse bate-papo, principalmente um detalhe importante do que foi falado. E eles disseram que sim, podia tocar adiante. Quero colocar para você ouvir algo que o presidente Lula falou aos jornalistas nesta manhã lá em Brasília. Olha, primeiro, quem coloca ministro e tira ministro é o presidente da República. O Zé Múcio fui eu que o trouxe para cá e ele vai continuar sendo meu ministro, porque eu confio nele. É um companheiro da minha relação histórica, tenho o mais profundo respeito por ele. Ele vai continuar. Se eu tiver que tirar cada ministro na hora que ele comete um erro, sabe, vai ser a maior rotatividade de mão de obra da história do Brasil, porque todos nós cometemos erros. É isso, Zaidan. Ele foi questionado, essa foi uma resposta a respeito de algo que foi falado bastante desde o dia dos ataques lá em Brasília, de o ministro da Defesa, o ministro José Múcio, ter falhado principalmente pelo que disse a respeito dos acampamentos e da relação dele com quem estava nos acampamentos, e acharam que poderia ter sido mais enérgico com o auxílio dos comandados dele, da pasta que é tão importante para a questão da segurança num aspecto específico. E ele respondeu que não é porque o ministro cometeu um erro ou outro que isso vai balizar a retirada de um ministro da equipe dele. Quando você olha a trajetória política do José Múcio, inclusive os diversos partidos, né? E até que ele chegou ao PTB, inclusive foi defensor do Jefferson lá no episódio do Mensalão. O Múcio, a experiência que ele teve em cargo executivo foi em Secretaria de Transporte, foi na Secretaria de Planejamento e, claro, depois chegou ao Tribunal de Contas, né? Por decisão do Lula. O Lula indicou e ele foi para o Tribunal de Contas da União, depois de ter servido como ministro no governo Lula. Então, ele chega pela primeira vez a um mundo completamente diferente. As questões militares, lidar com o comando militar, é uma experiência que ele nunca teve, nem como secretário de governo estadual lidando com polícia militar, lidando com polícia estadual. É uma experiência novíssima e que exige que você adquira uma sagacidade, que você desenvolva o traquejo muito rapidamente. E essa experiência que ele teve já na primeira semana, eu acho que ela é balizadora, né? O Zé Múcio acho que entendeu diversos fenômenos a partir de agora. E claro, houve uma conversa do Lula com ele ali particularmente e tal. E ali o Lula disse o que pensa, você falou tal coisa, e não é isso, é aquilo. E ele provavelmente apresentou seus argumentos e tal. Não é motivo para remover o cara. É óbvio que não, até porque, repito, ele está numa área, ele foi colocado para ser algodão, para ser o meio-campo entre o comando militar e o poder civil eleito. Agora, o maior erro não foi na esfera de atuação e de decisão do Múcio, né, Ronald? Hoje fica claro, aqui abstraindo o governo do Distrito Federal, que cometeu erros primários, negligência, demonstrou incompetência e agora está iniciada uma investigação ampla para ver se foi só incompetência, só negligência ou se houve dolo, se houve vontade
de facilitar aquilo que aconteceu domingo em Brasília. Se houve vontade de apoiar, de facilitar, de criar condições para que aquilo ocorresse. É isso que será investigado. Mas no governo federal, o grande erro foi no Gabinete de Segurança Institucional, que entrou num vazio na primeira semana, porque o Lula, a prova de que ele tinha muita desconfiança em relação às pessoas que lá estavam, colocadas, claro, pelo general Heleno, é óbvio, né? O general Heleno, ele era o responsável pelo gabinete, ele comandava o gabinete, e é óbvio que quem estava lá foi escolhido por ele. Isso é natural, é normal. Mas o Lula não quis, inclusive, aquilo que seria normal, que a sua segurança fosse feita a partir de escolhas do GSI, que o GSI determinasse quais seriam os responsáveis pela segurança pessoal do Lula. Ele falou, não, será a Polícia Federal. Passou a bola para a Polícia Federal, preferiu ter a segurança garantida pela Polícia Federal em vez de pelo Gabinete de Segurança Institucional. E começou a remover gente e provavelmente isso provocou uma incapacidade momentânea de coletar, interpretar e repassar informações, que é o papel do GSI, mas também de agir. O GSI não é a BIM, que só coleta informações e as repassa. Além de algumas que ele nem repassa, né? Fica ali. Agora, o GSI não. Ele age até porque ele tem a condição de executar um trabalho de segurança e fica claro na comunicação domingo entre o Comando Militar e o Gabinete de Segurança Institucional que o maior erro, a incapacidade de avaliar o que estava acontecendo foi na GSI, foi no Gabinete de Segurança Institucional, foi no GSI, não foi no Comando Militar. Tanto que o Comando Militar, em certo momento, insiste para que tropas sejam enviadas. E aí começam as levas, né? Não vai todo mundo de uma vez, vai um primeiro contingente, depois um segundo, depois um terceiro, até que a situação é controlada. Mas por insistência do Comando Militar, do novo Comando Militar, o que mostra que os maiores erros nem foram na área de atuação do Múcio. O Múcio, o que mais incomodou o Lula foi, como você disse, o que ele falou antes, as avaliações pessoais que ele fez da situação, etc. Mas no domingo, os maiores erros, isso no nível do governo federal, aconteceram no Gabinete de Segurança Institucional, né, Ronald? Ô Zaidan, a reportagem do jornal Estado de São Paulo de hoje fala exatamente sobre isso. E essa fragilização do GSI é colocada num patamar parecido com o da necessidade de se investigar a facilitação, ou pelo menos a não dedicação extrema àquilo que estava acontecendo ou poderia vir a acontecer. É um limiar ainda que precisa ser entendido e descoberto se foi algo baseado na desestrutura, da retirada de pessoas com poder de decisão, ou se não era um problema de quantidade, mas de ter assertividade nas decisões no momento certo. Isso precisa ser investigado também, né? Sim, sim. E outra coisa, isso é muito importante. É preciso muito critério, senso de justiça, não pode haver julgamento prévio. Sem paixões, né, Zaidan? Sem paixões, né? Exato. E para separar erro, negligência ou incompetência de crime deliberado, de participação deliberada no que aconteceu, não é? O sujeito que tinha a informação, sabia o que poderia acontecer e ou se omitiu ou até aumentou as condições para que aquilo acontecesse. Ampliou as condições para que aquilo acontecesse. Facilitou aqueles acontecimentos. É preciso separar, não é? Você vai encontrar situações em que houve preguiça, em que houve negligência, isso não é nada, tal, vai acontecer nada, em que houve falta de comunicação, uma informação que não foi repassada, em que houve, inclusive, e isso o Ministério da Justiça tem de responder, porque ele recebeu informações do que poderia acontecer, e há, inclusive, uma cobrança lá daquele senador, Marcos Duval, para que o Flávio Dino responda o que fez o Ministério da Justiça
com aquelas informações. Então é preciso ter muito critério, senso de justiça, para que não haja acusações atabalhoadas e precipitadas, né? Dizendo que alguém facilitou em situações em que houve apenas negligência e incompetência. E casos em que a aparente negligência e incompetência esconde, na verdade, a vontade de facilitar aqueles acontecimentos, né?